A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta quinta-feira, 1º de julho. Bem-vindo ao segundo semestre de 2021. Que a graça do Espírito Santo esteja com todos nós nesta segunda metade deste ano, para a vitória, para a preservação da nossa fé. Em nome de Jesus. O sábio rei Salomão disse: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ora, esta consciência do tempo determinado, o tempo certo de fazer as coisas, realmente é uma sabedoria. É algo que nós precisamos sempre trabalhar e desenvolver, saber qual é o tempo das coisas, porque se você faz a coisa errada naquele determinado tempo, você pode colocar tudo a perder, você pode atrasar a sua vida. Há tempo para tudo. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de como nós muitas vezes nos perdemos neste uso do tempo, neste tempo determinado das coisas. Há momentos que nós temos de pensar, avaliar, pesar, planejar. Ou seja, há momentos que é tempo de usar a cabeça, usar a mente. Porque se nós simplesmente fazemos as coisas sem pensar, então parece que estamos ganhando tempo, parece que estamos avançando, mas poderemos estar, na verdade, trazendo um ganho falso. Porque o tempo que eu ganho agora, agindo às pressas, sem pensar, eu vou perder lá na frente quando eu descobrir que o que eu fiz, na verdade, não foi o ideal, não foi de acordo com o que precisava ser feito. Então eu tenho que refazer tudo, voltar atrás e começar tudo do zero. Não é? É o que muitos fazem, por exemplo, nos relacionamentos. Conhece a pessoa hoje, amanhã vai para a cama com ela, semana que vem está morando junto. Então, aquilo que era tempo de avaliar a fase do relacionamento, que era tempo de pensar, de conhecer, já pula para o viver junto. E aí depois a pessoa descobre que, na verdade, ela não ganhou tempo, ela perdeu tempo, porque ela se juntou com uma pessoa que ela mal conhecia e agora tem problemas que vão se arrastar durante aquele relacionamento e pode até, muitas vezes, acaba até no fim do relacionamento. Então, aquilo que ela não queria esperar, pensando que iria ganhar tempo, acabou sendo o atraso da sua vida. Então, há momentos em que nós temos de parar e pensar. Jesus disse que quando um homem vai construir uma torre, ele tem que sentar, calcular o custo. Quer dizer, trabalho da mente, trabalho da cabeça. E muitas pessoas não calculam o custo das coisas. E eu não falo aqui de custo financeiro somente. Jesus estava falando, dando um exemplo comum a todos, todo mundo sabe, todo mundo conhece, entende? Mas ele falava do custo do discipulado, que ser discípulo dele não era uma coisa que você podia fazer, tipo assim, eu vou sim, legal, poxa, eu vou ser um discípulo de Jesus, vamos lá, vou me juntar a esse grupo de homens bons que estão fazendo bem para as pessoas e que a multidão está crescendo. Não, Jesus falou, peraí, se você vai ser meu discípulo, é melhor você parar, sentar, pensar muito bem. Se você tem disposição para pagar o preço e até o fim. Porque muitos começam, muitos se dispõem
a ser discípulos de Jesus. Muitos começam a fazer, se juntam à igreja, se tornam voluntários, oficiais da igreja, não é? Começam a falar de Deus, começam a pregar a palavra. Daqui a pouquinho você descobre que aquela pessoa agiu de forma que negou tudo que ela pregava. Fez tudo ao contrário do que sempre pregou. Negou a fé. Tropeçou nas próprias palavras. Agora tem que ficar se justificando por que ela abandonou, por que ela não é mais aquela pessoa que ela foi. Então, Jesus estava falando, você tem que parar e pensar. Se você vai tomar uma decisão tão grande como esta, que é deixar a sua vida para me seguir, não pense que eu estou indo para lugares exóticos, que eu estou te prometendo uma vida de facilidades. Não, me seguir vai ser difícil. Vai ser muito difícil, sacrificante. Só me segue quem tem um ideal, só me segue quem está disposto a sacrificar a própria vida, deixar tudo. Então Jesus foi bem claro. Mas muitos, obviamente, não pensam, pulam no bonde, né? Pegam o bonde está passando, e eles pegam o bonde, sem pensar para onde o bonde está indo. Então, há momentos em que nós temos de usar a cabeça. Pensar, pesar, avaliar, planejar, questionar, enfim, esclarecer nos nossos pensamentos o que temos de fazer. Muita gente, eu diria que esse é o trabalho mais difícil e por isso tão pouca gente faz. A maioria das pessoas tem preguiça de pensar. A maioria das pessoas nunca aprendeu a pensar, apesar de parecer uma coisa natural a todo mundo. Pensar não é tão natural assim, não. Pensar não é tão natural. Começando pelo fato de que a nossa vida é tão cheia de coisas, de responsabilidades, cheia de atividades, né, que no momento que a gente acorda, ao momento que coloca a cabeça no travesseiro, a gente está sempre sendo, a nossa atenção está sendo concorrida por tudo, é celular, é rádio, é TV, são pessoas, tudo compete pela nossa atenção, então não é fácil você parar e pensar, porque você tem que parar e pensar, não dá para você pensar enquanto você está fazendo certas coisas, não pensar de uma forma de qualidade de qualquer forma. Então não é natural para a maioria das pessoas, não é natural elas pararem e pensarem, avaliarem. A maioria das pessoas não age pelo raciocínio, pela lógica, pela razão, pela inteligência, pela avaliação. A maioria não age assim. A maioria age pelo sentimento, pelo impulso, pela necessidade do momento, pela vontade do momento, pela situação que ela está passando naquele instante. Então aí ela pensa, eu quero isso. Quer dizer, não pensa, ela tem um pensamento de desejo, motivado por uma emoção. Eu quero isso, eu vou fazer aquilo. Então ela vai e faz. E muitas vezes ela descobre que a decisão foi a pior, não foi o ideal para ela. Então a parte mais importante é o pensar. Porém, tem o outro lado também. Às vezes, a gente pensa demais. Às vezes, a gente fica naquela de avaliar muito. E pensar, e pensar, e pensar, e avaliar, e vai para um polo, vai para o outro. Acho que eu vou, não, acho que eu não vou mais não. Não, se pensando bem é melhor ir. Não, mas e se der errado, acho melhor ficar. Fica naquela coisa, sabe? Como disse o profeta Elias, mancando entre dois pensamentos. Mancando. Uma hora pende para um lado, outra hora pende para o outro, como quem manca. E assim a vida vai passando, a pessoa não toma atitude e o bonde passa, né? O momento passa. E muitas vezes ela não muda a sua história. Então é preciso ter essa consciência do tempo. É hora de pensar, avaliar, planejar, ou é hora de agir? Chega uma hora que você tem que deixar os planos ali feitos, ou mesmo que você não tenha um plano perfeito, porque não existe plano perfeito, na verdade, a verdade é essa. Por melhor que seja o seu plano, ele não é perfeito, porque você não tem uma bola de cristal. Você não vai saber se vai acontecer tudo exatamente como você desejou e planejou. A melhor coisa que você pode fazer é prever algumas coisas. Mas
Tudo pode mudar. Então, se você fica esperando o tempo perfeito, a sua vida nunca vai sair do lugar. Nunca vai sair. Então, eu tomei conhecimento de uma pessoa que está aí agora, ela já está já passou da fase de se vacinar, né, tomar a vacina, e ela quer se vacinar, mas ela fica estudando sobre as vacinas. Não, tem essa vacina aqui, os prós e contras dessa vacina são estes. Mas tem essa vacina aqui também, que quem já tomou teve estas reações, aquelas reações, etc. Mas tem aquela vacina nova que está chegando aí, que só precisa de uma dose, não precisa de duas. E onde está essa vacina? Ele está há meses pesquisando as vacinas. E até agora ele não teve coragem de tomar a vacina. Então, colocando a vida em risco. Já era para ele ter tomado, mas ele está avaliando, e ouvindo, e vendo as notícias, e pesquisando, e nome, e sintoma, e pensando, mas e se eu tomar essa e depois acontecer aquilo? E se eu fizer? Quer dizer, pensa demais. Então tem hora que você tem que tomar atitude, tem hora que você tem que ir para cima, tem hora que você tem que dizer, é agora, vamos embora, é agora. A fé nos move para essa atitude. E muitas pessoas não avançam na vida porque ficam na dúvida, ficam só pensando. É tempo de agir e ela está pensando. É tempo de tomar atitude, de ir para cima, de fazer acontecer. E ela está esperando. Não, vamos ver como é que fica. Não, vamos ver, eu estou pensando, estou avaliando. A sua vida vai ser toda desconjuntada. A sua vida vai ser como um relógio parado. Um relógio quebrado. Até o relógio quebrado dá a hora certa 2 vezes por dia, né? Como dizem aí o ditado. Aí você tem uma vitóriazinha aqui, uma vitóriazinha ali, você acha que é isso, que a vida é isso. Não, mas você pode estar certo às 24 horas. Não precisa estar certo até quando você está errado e faz alguma coisa que, por sorte, acaba dando certo. Não. Você tem que agir a sua inteligência. Há momentos de pensar. Pense, use a cabeça, raciocine. Isso é muito importante. Mas há momentos de parar, de pensar e tomar atitude. Ir para cima. Crer. Se lançar. Porque quando você se lança, aí você age a fé. Qual é o tempo que você está vivendo na sua vida agora? Vejo tudo ao meu redor parar e o mundo escurecer, mas a luz que há em mim sei que vai permanecer. Tive que fechar a porta, mas minha janela vou abrir e o sol irá nascer com um novo amanhecer. Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar. Boa notícia logo vai chegar, não desista de acreditar. Eu vou lutar daqui, eu vou orar daqui, vou confiar que os meus olhos verão um novo tempo. Você não está só, nós vamos conseguir e conservar a esperança. A fé me faz seguir. Um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Tive que fechar a porta, mas minha janela eu vou abrir e o sol irá nascer com o novo amanhecer. Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar. Boa notícia logo vai chegar, não desista
Você tenta, mas não consegue. Se esforça, mas não avança. Começa bem e sempre termina mal. Como vencer se sua vida está assim, travada? Preso ao passado, aos traumas, à doença, ao fracasso. Bloqueios que te impedem de ir para frente. Chegou a hora de tomar uma atitude de fé e se libertar dessas cadeias do mal. Neste domingo, 4 de julho, o dia do destravar da sua vida. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Neste domingo será o domingo para destravar todas as armaduras, fechaduras, ferraduras. Se destrava a ferradura. Ferrolhos, correntes, portas, dobradiças, tudo que está travando a tua vida, os teus caminhos, espiritualmente falando. Nós vamos fazer o grande destravamento daquilo que está amarrando a sua vida. Domingo agora, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E hoje, Terapia do Amor, dia da Terapia do Amor, nós teremos uma palestra especial para os homens. Mulheres, obviamente, estarão presentes, são convidadas e também aprenderão e muito do que vai ser falado. Mas temos falado sobre a luta de Jacó lá no Val de Jaboque e o que pouca gente se atenta é o significado do que Deus falou, o anjo falou a Jacó no final daquela luta, dizendo: como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou seja, Jacó se tornou um príncipe naquela luta. Ele não era, mas ele se fez príncipe. Deus determinou que ele era um príncipe. E muitos homens não têm sido príncipes. Nem sapo tem sido. Tem sido príncipe, tem sido talvez girino, mas ainda não chegou a sapo. Tem que melhorar muito para chegar a sapo. Mas ainda mais eles podem ser, se tornar príncipes. E tem aquele homem que acha que é o rei, só que rei da cocada, né? Não adianta ser rei da cocada, você tem que ser o príncipe correto. Então vamos falar sobre isso, como você, homem, pode se tornar esse príncipe, como você, mulher, pode aprender a escolher um príncipe. Como você, que já errou muito, homem, na vida, e não sabe como recuperar desses erros que você cometeu, pode dar a volta por cima. Hoje, na Terapia do Amor, palestra especial Homens como Príncipes. Você está convidado, estarei aqui no Templo de Salomão com a Cristiane, às 8 horas da noite. Ainda temos os horários das 10 da manhã daqui a pouco e também às 3 horas da tarde. Homens como Príncipes. Todo homem sonha em ser um exemplo para a família e um referencial para os seus filhos. Mas e quando aquilo que se esperava se torna um pesadelo? Momentos de impulsividade que geram traumas. O arrependimento após a raiva. Uma decisão tomada em um momento errado. E mesmo tentando não assumir, a dor de perder quem mais amava. Para muitos, só resta a pergunta: ainda posso mudar o rumo da minha vida? Aprenda como ser um homem melhor, se tornar um bom exemplo e influenciar as pessoas ao seu redor. Nesta quinta-feira, às 20 horas, na Terapia do Amor, palestra especial Homens como Príncipes, com Renato e Cristiane Cardoso, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos. Nos vemos logo mais aqui na Terapia do Amor, palestra especial Homens como Príncipes. Homens, mulheres, casados, solteiros, são bem-vindos.
8h21, vamos às principais notícias do dia com a repórter Cíntia Cardoso. Olá, Cíntia, bom dia. O que você traz pra gente hoje nesta quinta-feira muito fria, 8 graus, 9 graus, acho que agora em São Paulo. Exatamente. Bom dia, Bispo. Bom dia a todos. Eu começo falando sobre a conta de energia elétrica. O novo valor da bandeira tarifária da cor vermelha patamar 2 é de R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos. E ele vai começar a ser aplicado neste mês na conta de luz de todos os brasileiros, que pode ser reajustado novamente para as tarifas de agosto. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela abriu uma consulta pública, que é uma espécie de pesquisa, para avaliar a possibilidade de aumentar essa cobrança aí para R$ 12. A alegação é que o Brasil atravessa a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, o que prejudica o funcionamento das hidrelétricas. Diante desse cenário e temendo aí o possível aumento na inadimplência dos consumidores, o Senado Federal aprovou um projeto garantindo a extensão do programa Tarifa Social, de autoria do governo federal, que autoriza o desconto nas contas de luz de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, a inclusão de benefícios é feita pelo Ministério da Cidadania, mas aqui em São Paulo, a população ela pode entrar em contato com a Enel para solicitar o cadastro aí para essa tarifa social. Eu vou deixar aqui um número de telefone. É o 0800 7272 120. Segundo a empresa, a família ela passa por uma avaliação, claro, e a resposta ela vem em uma mensagem na própria fatura. Então fica aí a dica, há pessoas que podem requerer um benefício, beneficiar de uma tarifa mais baixa, mas de forma geral, como regra, todos nós temos de economizar, temos de ter aí a consciência, uma crise hídrica que não tem a ver com nada a não ser com a falta de chuva. E a gente precisa então aí orar para que isso venha mudar, mas também agir com prudência, não desperdiçar energia e nem água, tá bom? Então fica aí a dica. Próxima notícia. O Brasil ele já começa a sentir, Bispo, os efeitos da vacinação contra a Covid-19. Em muitos estados já é possível notar uma queda no número de mortes pela doença, principalmente entre pessoas dos grupos prioritários. No fim do mês de abril, a média móvel, correspondentes aos últimos 14 dias do mês, era de 2.550 mortes por causa da doença. Em maio, caiu para 1.880, que foi uma redução aí de 26%. E em junho, mais uma queda de 3%. A gente espera que se mantenha dessa forma. O Rio de Janeiro ele registrou uma das maiores reduções no número de mortes provocadas pela Covid, acompanhado por estados como Acre, Paraíba, Sergipe e Espírito Santo. Apesar dessas reduções, os especialistas eles alertam que é preciso manter as medidas de prevenção, já que o número de casos e mortes ainda é alto. Eles afirmam que a vacinação ela não consegue garantir uma melhora em curto prazo. Por isso, é preciso combinar a imunização rápida com as ações de contenção da doença, como o uso de máscara e a testagem em massa. Mas essa redução mês a mês já aponta aí para os primeiros sinais de melhora. Então é importante que quem ainda não vacinou, já está aí qualificado para a vacina, procure seu posto de saúde, informe-se e não fique adiando isso, porque quanto mais rápido nós sairmos dessa pandemia, então melhor para todos. E a última notícia. Aqui em São Paulo, Bispo, na zona leste da capital paulista, recentemente a Universal inaugurou a igreja do bairro Vila Prudente em um novo endereço. Foi preciso deixar aí o prédio antigo em razão de obras do metrô aqui de São Paulo. A Universal Vila Prudente ela foi para uma localização melhor, de fácil acesso e com uma boa estrutura para receber melhor aí todos aqueles que chegam a esse novo local. A inauguração ela aconteceu no dia 18 de junho, com a primeira reunião aí no prédio. A igreja está localizada na Avenida Paz de Barros, número 3.580, na Vila Prudente. Para encontrar outros endereços, né, a gente indica aí o site universal.org/localizar. Eu estive, inclusive, ontem nesta nova Universal, na Vila Prudente. A localização realmente é de fácil acesso e vai ser um espaço muito bom para as pessoas que moram ali na região, aqui em Vila Prudente. Então, Avenida Paz de Barros, 3.580, é isso? Isso, 3.580. Isso. Com estacionamento ali, enfim, as dependências melhores para acolher a todos. Bom, muito obrigado, Cíntia. Bom dia para você e até amanhã. Obrigada, Bispo. Até mais. 8h26. 8h26. Nós
estaremos nesta sexta-feira fazendo a oração, a segunda oração do Está Escrito. E você deve trazer a sua Bíblia e a rosa que você vai trazer para ser consagrada, para que neste momento da oração forte você exercite, aprenda a exercitar a sua autoridade por meio da palavra, como Jesus fez quando ele enfrentou a Satanás 3 vezes lá no deserto. Em jejum, ele disse, está escrito, e por 3 vezes ele venceu as investidas do mal contra ele. Se você puder consagrar um jejum amanhã, um jejum, por algumas horas do dia, você vai abrir mão de uma refeição, né? Você, se vai jejuar pela manhã, você não vai comer nada ao acordar, não vai comer nada. Você vai jejuar pela manhã. Se você vai fazer jejum na hora do almoço, então você não vai almoçar. E assim por diante. Então você jejua por aquele período e consagra o seu jejum a Deus em prol daquilo que você está buscando. Qual é a vitória? Qual é a situação que você percebe que você está enfrentando um mal na sua vida? É espiritual, não é mais uma coisa que depende da sua força, do seu esforço. É algo espiritual. Consagre um jejum em relação a isso. E venha participar na corrente da libertação nesta sexta-feira em uma igreja universal. Traga a sua Bíblia e também uma rosa que vai ser consagrada, e depois você vai levá-la para sua casa e colocá-la dentro de casa. Essa rosa vai simbolizar o Senhor Jesus. Ela vai ser ungida com uma essência, um perfume bíblico. E você vai levar essa rosa representando a presença, o perfume do Senhor Jesus dentro da sua casa. Aqui no Templo de Salomão, 5 horários: 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Em todos os horários e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Para saber o endereço mais próximo, acesse o nosso localizador, universal.org/localizar. universal.org/localizar. Como vencer tantos problemas? Tantos inimigos que se levantam. As armas que você usou até aqui foram ineficazes e repetidamente continua perdendo essa guerra. Mas existe uma arma poderosa capaz de combater e neutralizar as investidas do mal. A Palavra de Deus. No deserto, 3 vezes, o diabo investiu contra Jesus. E as 3 vezes, Jesus o venceu, dizendo: está escrito. Não há problemas, invejas e maldições que resistam ao poder dessa palavra. Por isso, nesta sexta-feira, 25 de junho, será o dia do Está Escrito. Traga sua Bíblia, pois iremos fazer uso do poder da Palavra de Deus contra o mal que se levantou na sua vida. No Templo de Salomão, às 7, 10, meio-dia, 15 e às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você tenta, mas não consegue. Se esforça, mas não avança. Começa bem e sempre termina mal. Como vencer se sua vida está assim, travada? Preso ao passado, aos traumas, à doença, ao fracasso. Bloqueios que te impedem de ir para frente. Chegou a hora de tomar uma atitude de fé e se libertar dessas cadeias do mal. Neste domingo, 4 de julho, o dia do destravar da sua vida. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Daqui a pouco
pouco nós estaremos orando por você aqui direto do Templo de Salomão. Nós estamos aqui com vários pastores, suas respectivas esposas e ligados direto com todo o Brasil, em cada igreja universal do Reino de Deus. Nós estamos em oração, vivendo estes dias rumo ao Val de Jaboque. Vamos falar também com Goiânia, com o Bispo Álvaro, lá do estado de Goiás. Mas antes, Bispo Adilson, Pastor Rodrigo, eu queria já dar uma prévia do que vai acontecer este domingo. Porque domingo, como nós acabamos de ver aí, será o domingo, o dia para destravar a vida das pessoas que estão com as suas vidas travadas. O que é uma vida travada? Há pessoas que percebem que há áreas da vida dela que não importa o que elas façam, é como se houvesse ali correntes, como se houvesse ali cadeados enormes, como aqueles cofres dos bancos, onde só uma bomba para explodir e olhe lá. E a vida dela está assim. Nada que ela faz destrava aquela área da vida dela. Tudo mais deslancha, mas aquilo ali não anda para frente. Existem pessoas que chegam até a dizer, parece que tem uma coisa comigo. Por não saber o nome disso, não saber explicar o que é, a pessoa usa essa expressão. Mas o problema é espiritual. Não é que tudo é espiritual. Ter problemas, isso faz parte da vida de qualquer ser humano. Mas a pessoa percebe quando o que está acontecendo com ela não é normal. Ela se sente impotente, ela tem a impressão de que quanto mais ela luta, fica pior. É como quem cai numa areia movediça. Quanto mais você se bate para sair, mais você afunda. Então isso não é normal. E a explicação está no mundo espiritual. E o problema maior não é você enfrentar só a dificuldade econômica no casamento, na família, mas é a sensação de impotência, porque você já usou a sua capacidade, os seus recursos, e o problema continua de pé, a sua vida continua parada no tempo, entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, entra semana e sai semana, e a sua vida não sai do lugar. Eu estava lendo aqui uma passagem que fala de Sansão. Você conhece a história de Sansão, aquele que Deus o empoderou com uma força sobrenatural, e um dia ele estava diante de uma porta da cidade, e a porta estava trancada, e com a força que Deus deu a ele, o espírito que estava dentro dele, sabe o que ele fez? Ele arrancou a porta com a tranca e tudo. Não abriu não, né? Não abriu. Ele arrancou a porta com tranca e tudo. Esse é o poder que Deus dá quando ele destrava a mente, que é a pior trava que existe, é a trava que está na mente das pessoas. A trava que impede a pessoa de pensar diferente, de enxergar diferente, de crer em que a vida dela pode mudar. Então Deus nos dá o Espírito para arrancar essa trava que está na sua vida. Você que percebe que isso está acontecendo com você, marque esse dia, neste domingo 4 de julho, nós vamos destravar o Espírito de Deus que está em nós, que é o mesmo Espírito que estava ali em Sansão. Esse Espírito vai destravar da sua vida aquilo que está travado, que está trancado. Então, 4 de julho, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nós vamos agora assistir a história do Kleber e da Alessandra, que também tinham travas em suas vidas. Acompanhe. Convivia com rato, barata, inseto. Parecia uma grande ratoeira. Nós éramos os queijos, né? E os ratos eram os nossos hóspedes. Moramos lá por quase 7 anos. Quando eu atingi a minha fase adulta, eu ingressei na academia da Polícia Militar do Barro Branco. No meio desse caminho, eu comecei a namorar uma garota. Consequentemente, logo na sequência, um ano depois desse relacionamento, 1 ano e meio, houve o término desse relacionamento. Eu entrei em profunda depressão, tentei o suicídio por conta disso. Me sobrevieram problemas de ordem sentimental, financeira, profissional. Então isso tudo acabou pesando muito no meu comportamento, né, ao ponto de eu tentar o suicídio, né?
tentei o suicídio com o emprego de uma arma de fogo. Esse fato ocorreu em 1996, nós nos conhecemos em 2001, eu era tenente da Polícia Militar, e nós namoramos, noivamos, casamos em 1 ano e 2 meses, 3 meses aproximadamente, né? No começo, lua de mel, tudo lindo, né? Depois, quando você vai, assim, pro dia a dia, a gente começou a ter os embates, assim, porque ele pensava de um jeito, eu pensava de outro. Ele tinha vontade de mudar para uma outra cidade, eu queria insistir na cidade que eu morava. Então, isso daí foi ocasionando muitos problemas. A gente discordava, assim, muitas coisas. Ciúmes dela que ela tinha, nunca dei motivo nenhum para que ela tivesse ciúmes de mim por outras mulheres, mas ela tinha esse ciúmes infantil e isso foi perdurando e isso foi minando o nosso relacionamento, foi minando as forças no casamento, foi minando o sentimento que a gente tinha um pelo outro, o carinho que a gente tinha um pelo outro. Então, os problemas no casamento, eles vieram abalando essa estrutura que a gente estava construindo, né? Na realidade, financeiramente estava ruim porque nós cometemos vários erros no aspecto financeiro, né? Nós morávamos na Zona Leste de São Paulo, numa casa horrível, né? Que eu costumo brincar com ela e dizer que parecia uma grande ratoeira. Nós éramos os queijos, né? E os ratos eram os nossos hóspedes, porque a gente convivia com rato, barata, inseto, tudo quanto é tipo de inseto, nós convivíamos com isso. E moramos lá por quase 7 anos. Para mim era o caos, né? Nada contra de quem mora na Zona Leste, mas assim, era uma casa, a casa em si era muito ruim, né? A casa em si era... A casa, terror, o problema não era a região onde nós morávamos, era o imóvel em que nós morávamos, que era terrível, né? Até chegar um ponto que eu falei para ela, não dá mais, eu quero me separar, não aguento mais. E aí nós ficamos 2 ou 3 meses separados, né? E aí geralmente, né, o que todo ser humano faz, todas as pessoas fazem é jogar a responsabilidade na outra pessoa. A responsabilidade pelo péssimo relacionamento que nós tínhamos não era minha, era sempre dela. Mas chegou um determinado momento que eu parei para olhar a minha vida sentimental. Se ela está ruim, só pode ser culpa minha. Ninguém mais é culpado pela minha vida sentimental estar ruim. Aí eu tomei consciência de que eu tinha que mudar e mudar em muitas coisas. E aí foi nessa ocasião que eu conversei com ela e falei assim, olha, nós temos uma aliança entre nós somos casados, temos uma aliança entre nós, mas o que falta é nós termos uma aliança com Deus. E aí nós sacrificamos, nós fizemos uma fogueira santa de Israel, isso em 2009, e foi aí que eu propus para ela, falei assim, a única coisa que a gente tem é a nossa aliança. Quando ele falou, olha, vamos sacrificar, vamos fazer dessa forma, eu na hora falei, não, é isso. Na hora eu falei, não, tive certeza de que era o tudo ou nada. E a gente, de fato, colocou no altar não só foi uma expressão, né? A aliança e a vida, né? Que a gente colocamos a vida, todo o nosso casamento, toda a nossa vida nós colocamos no altar. Nós sacrificamos isso, colocamos no altar e fomos com a nossa força total, máxima. Dali, tudo mudou na nossa vida, tudo começou a transformar na nossa vida. Primeiro, a transformação interna nossa, né? Que eu falei para ela, olha, eu reconheço que eu tenho que tratar você melhor, não posso, em determinadas situações que ocorrem, não posso tratar você com desprezo, com raiva, enfim, eu reconheço que eu preciso mudar, você também precisa mudar. Então, o que foi a mola propulsora disso tudo foi essa transformação nossa. Foi um marco mesmo. Nunca mais aconteceram aqueles tipos aquelas brigas, aqueles insultos, a forma agressiva que ele falava, mudou completamente. Toda vez que eu faço um sacrifício com Deus, eu vejo respostas. Foi isso que propiciou essa mudança que, na sequência, refletiu na nossa vida financeira, na minha vida profissional, na vida profissional dela e aí por diante. Através disso, Deus foi abençoando ao longo dos anos, né, foi abrindo as portas, foi saindo o resultado de processos dela, de ações minhas, de promoção nesse intervalo de tempo também. Quando nós nos conhecemos, eu era 2º tenente, depois fui promovido a 1º tenente, na sequência alcancei o posto de capitão. Recentemente eu fui promovido novamente, né, ao posto de major da Polícia Militar. Então hoje, graças a Deus, tudo mudou, nós alcançamos o nosso objetivo que nós tínhamos, né? Moramos num imóvel muito bom, muito bem localizado, de frente para um ponto turístico da cidade de Atibaia, que é a Pedra Grande.
maravilhosa. Eu tenho orgulho de onde eu resido, a minha casa é super confortável, todo mundo que vai lá fala, nossa, que casa linda e tal. Tem piscina, churrasqueira, banheira de hidromassagem, uma casa muito confortável. Uma casa que comporta a nossa família, eu, minha esposa, o nosso filho, mas comporta os nossos familiares. Existe, acima de tudo, paz e o Espírito Santo habita nela. O mais importante é que as pessoas, quando chegam na nossa casa, elas falam, nossa, eu me sinto tão bem aqui. Né? E isso é reflexo não de uma conquista financeira, isso é reflexo de uma conquista espiritual, de uma aliança que nós temos com Deus. O altar é lugar de decisão, é lugar de resolução de problema, é lugar de encontro com Deus, é lugar de encontro com a pessoa amada, porque foi lá que de fato nós nos encontramos, né? Sim. Foi no altar que nós nos encontramos, não foi no salão da igreja que nós nos encontramos, foi no altar. Foi ali que tudo mudou na nossa vida. O Espírito Santo para mim é tudo, é o ar que eu respiro, é a minha vida, é tudo para mim. Nosso maior patrimônio é essa aliança com Deus, é o Espírito Santo. Nada supera, esse é o maior patrimônio que qualquer ser humano pode ter. Parece mágica, né? Mas não é mágica, é fé, é manifestação da fé na palavra de Deus. Bispo Álvaro, aí de Goiânia, muitas pessoas gostariam de contar um testemunho como este. Muitas pessoas estão vivendo hoje o que o Kleber e a Alessandra viveram anos atrás, quando eles estavam dividindo casa com o rato, estavam separados já por 3 meses, a vida travada, a vida não andava, não importava o que eles faziam. Não era falta de luta, falta de vontade. Era realmente a falta da mão de Deus sobre a vida deles. Muitas pessoas agora nos assistem, estão assim, e querendo saber, o que eu faço? Se isso aí é verdade, e pode acontecer com qualquer pessoa, qual o segredo? O que eu faço, Bispo Álvaro? Bispo Renato, a todos que estão aí nos acompanhando, você tem que entender uma coisa. Deus, ele pode mudar a sua vida. Isso não é mágica, como foi falado. Isso é atitude de fé. Entenda isso. Quando você mostra a fé para Deus, Ele reage a seu favor. E, como você viu nesse testemunho, a mudança exterior foi um resultado da mudança interior. Ele citou ali que quando houve uma aliança com Deus, quer dizer, Ele mudou aqui dentro, Deus o transformou aqui dentro, então o lado de fora foi mudado. Talvez o senhor, a senhora que nos acompanha aí agora, esteja passando por lutas como a desse casal, problemas diversos, mas entenda uma coisa, Deus, Ele muda a nossa vida de dentro para fora. Eu entendo que você deve pensar assim, mas eu preciso de uma solução no meu casamento, na minha saúde, problemas, eles estão aí te sufocando, mas entenda isso. Se você não mudar por dentro, primeiro, o exterior não vai mudar. Bispo Renato, eu tenho a certeza que quem fizer a parte dele ou dela, quem usar a fé, Deus vai fazer essa mudança de dentro para fora. E essa pessoa vai ser o próximo testemunho. Muitas pessoas pensam assim, eu gostaria de fazer, mas eu sou fraco, eu não consigo. Exatamente essa atitude, essa trava na mente, que impede a pessoa de entender que se ela se aliar com Deus, Bispo Adilson, se ela se aliar com Deus, como o Kleber e a Alessandra entenderam, poxa, a gente tem uma aliança entre nós, mas está faltando uma aliança com Deus. Quando ele teve esse entendimento, se ela entender isso, então ela vai entender que se ela é fraca, mas está se aliada com Deus, não importa a força dela, importa a força com quem ela se aliou. A partir do momento que você faz aliança com alguém que é forte, então você se torna um só com esse alguém. Imagine você sendo um só com Deus. Então, qual é o problema que vai ser grande diante de você? Ora, para Deus, aquilo que para nós é impossível, para Ele não é nem difícil.
Então, por isso que às vezes até parece que foi um passe de mágica, porque a pessoa fala de todos os problemas que ela viveu e de repente ela conta que a vida dela hoje está uma maravilha, o casamento está uma maravilha, e parece mágica, mas não é que é mágica, é essa aliança. A partir do momento que você se torna um com Deus, então aquilo que era impossível não é nem sequer difícil. Então, quantas pessoas, pastor Rodrigo, estão agora assim, se sentindo impotentes? O marido com outra, a mulher disse para ele: já não quero mais você, não te amo mais, não sinto nada por você. O marido envergonhado porque tirou a mulher da casa dos pais e está agora dividindo a casa onde ele mora com ela, com as baratas e os ratos. Mas o pior não é a condição financeira. O pior é a condição emocional, espiritual, a miséria espiritual que a pessoa está. Porque tem gente agora nos assistindo pensando em se matar, pensando em morrer, pensando em matar alguém, pensando em desistir da vida. Quer dizer, se ela entender que ela, pegando essa miséria espiritual, for humilde para reconhecer a sua real condição e falar para Deus: meu Deus, se o Senhor me aceitar, se o Senhor puder pegar isso aqui, essa sobra, esse lixo de vida e transformá-la, eu quero entregá-la para o Senhor. Se ela fizer tão somente isso. A sensação de impotência dela é porque ela vem lutando na força do braço. A esposa que tenta mudar o marido na força do braço, o marido que tenta mudar a esposa na força do braço, o solteiro que tenta mudar a situação da vida amorosa na força do braço. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. É simples. Este casal, você pode observar na história deles, enquanto eles lutavam na força do braço, só problemas. A partir do momento que eles recorreram ao altar e passaram a lutar com Deus, o problema se tornou possível, o casamento está aí restaurado. Então qual é o maior segredo? Ela lutar com Deus para transformar este sonho em realidade. É o que Deus falou para Jacó: como príncipe lutaste com Deus e com os homens. Muita gente está lutando com os homens, está lutando com as pessoas, com a força do braço, com a carne e o sangue, mas não luta com Deus. Então apanha dos homens, apanha do diabo e põe a culpa em Deus. Mas a culpa não é de Deus. Você tem que buscar nele a solução. Você tem que lutar com ele para que você vença também com os homens, vença no dia a dia as suas guerras. Nós vamos fazer a oração agora. Vamos lutar com Deus em oração. Eu queria que você que está aí agora, que está assistindo e está se sentindo fraco, debilitado, levante aí onde você está. Fique de pé onde você está. Você que está me assistindo, sim, se você está na cama, se você está no sofá, levanta aí agora. Levanta aí agora, isso, exatamente, sai daí. Ah, mas eu estou com frio, está um friozinho aqui. Tira a coberta, levanta aí agora e se ajoelha aí diante do teu televisor. Faz isso agora. Se você crê, você vai fazer isso agora e você vai lutar junto conosco em oração. E só o seu ato de se levantar e se ajoelhar aí diante de Deus já está mostrando a sua fé, já é um sinal da sua fé para Ele. Vamos falar com Deus agora. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos de joelhos aqui diante de Ti, juntamente com esta pessoa que nos assiste, que nos ouve, que está em qualquer lugar deste país, meu Pai. Eu sei que há pessoas que agora nem podem se ajoelhar porque estão no leito de um hospital. Outros, meu Deus, estão num presídio e estão deitados como sardinhas junto a outros no chão, ouvindo, meu Pai, e pensando: quando é que eu vou sair daqui? Meu Deus, me tira daqui. Meu Deus, me tira dessa situação, me tira dessa desgraça de vida, dessa miséria. Ó, meu Pai, há pessoas que estão pensando em acabar com a própria vida, dizendo para elas mesmas: se o Senhor não fizer alguma coisa na minha vida e rápido, se o Senhor não der um jeito na minha vida, eu vou dar um jeito nela. Meu Pai, eu oro agora por essas pessoas, porque elas não têm ninguém, meu Pai. Elas não têm quem possa ajudá-las, elas não têm recurso de ninguém. Pessoas que possam estender a mão para tirá-las dessa situação. E mesmo aquelas que têm dinheiro, meu Pai, o dinheiro não resolve. O problema para muitos não é dinheiro. O problema para muitos, meu Pai, é que
o dinheiro não resolve o problema dela. Não há cura, não há palavra para convencer o marido, para mudar a esposa, para mudar a si mesmo. Não há dinheiro que possa arrancar esse vício de droga, essa cocaína, esse crack, essa dependência que faz essa pessoa ficar totalmente impotente diante desse vício maldito. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti agora, por esta pessoa que não tem mais a quem clamar, a quem recorrer. Nós oramos e Te pedimos que ao passo que a nossa voz chega, meu Deus, aos ouvidos desta pessoa, ao lugar onde ela está agora, que chegue aí a ela também o socorro, chegue aí a ela a força, meu Pai, sim, a força da Tua mão, para arrancá-la, para mudar a situação dela, para tirá-la dessa condição de miséria, essa trava que está na mente dela, esse pensamento, meu Deus, que diz para ela que não tem mais jeito, que a vida dela não tem solução. Ela, meu Pai, que fica o tempo todo pensando que a vida dela é assim e nunca vai mudar. Ó Espírito Santo, prova para esta pessoa, Senhor, através do Teu Espírito, convencendo-a na mente que sim tem solução para Ti, se ela tão somente se aliar ao Teu altar, se ela fizer aliança contigo, como ela já fez com tanta gente, ela já se entregou para tanta gente, ela já se colocou, meu Pai, em situações de perigo, em situações de ridículo, ela já acreditou em tanta gente, meu Deus, e não recebeu nada de bom em troca, só desgraça, só sofrimento. Mas mostre para ela, Senhor, se ela se aliar contigo, então a vida dela muda, a história dela muda, a identidade, o nome dela, tudo que diz respeito a ela será transformado pelo Espírito do Altíssimo. Ó meu Deus e meu Pai, eu oro agora, meu Senhor, muda a história desta pessoa, muda, quando ela se levantar, quando ela tirar os joelhos do chão, então, meu Senhor, que o Senhor dê a ela poder para ser destravada da sua situação de incredulidade, de ficar esperando por alguém que venha ajudá-la, que ela venha usar esses pés, essas pernas para chegar na Tua igreja, meu Deus, neste dia de hoje, ela saia de onde está e chegue até a Tua igreja, e quando chegar na igreja, estes pés levem-na ao altar, para que ali, meu Pai, elas tomem posse da Tua promessa e elas venham conhecer o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos agora a todos os que creem, e você, meu amigo, minha amiga, que crê, então receba agora a bênção nesta oração, em nome do Senhor Jesus. Bispo Adilson, vamos orar por aqueles que já estão nesta fogueira santa, aqueles que já estão se esvaziando rumo ao Val de Jaboque. Meu Deus, aqueles que estão como Jacó, lutando com o Senhor, em oração, em jejum, em sacrifício, se preparando para subir ao altar, que o Espírito do Senhor, meu Pai, venha falar com essa pessoa mais do que as nossas palavras, que todos aqueles que estão agora revestidos desta determinação possam ser tocados, meu Pai, porque não foi um profeta, não foi um homem que falou com Jacó, foi o Senhor que se manifestou para ele naquela madrugada, naquele val, naquele local, no momento em que ele se esvaziou. Então todas as pessoas que agora estão se esvaziando, estão se despojando de coisas e de pessoas, meu Pai, e se colocando completamente dependentes do Senhor, então haja também a mudança do ser delas, como nós falamos, como foi dito aqui, meu Pai, quando muda por dentro, muda tudo do lado de fora, e nós profetizamos essa mudança interior, que as pessoas, quando elas passarem, subirem ao altar, elas subirão Jacó, mas elas vão descer Israel. Para a glória do Teu nome, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Agora, meu amigo, minha amiga, levante-se daí onde você está, e que o Espírito de Deus te fortaleça. Assim como você se coloca de pé, o Espírito Santo já começa a levantar a sua vida, a te dar novas ideias,
renovar a sua fé, os seus pensamentos, dar a você entendimento, para que você saia dessa situação e a sua identidade seja mudada e transformada. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a sua vida agora. Se você crê, diga amém e graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós ligamos aqui na terra e cremos que Deus já determinou dos céus aquilo que oramos e pedimos. Agora é com você. Nesta quinta-feira, nós estaremos em todas as igrejas universal do Reino de Deus, no Brasil e no mundo, lutando pela sua família, pelo seu casamento, você que é casado, pela sua vida amorosa, você que é solteiro. Você que quer realizar a sua família, o seu sonho de família, o seu sonho de vida amorosa, então esteja com a gente hoje na Terapia do Amor. Hoje falaremos de um tema muito especial, como Deus falou para Jacó, como príncipe lutaste com os homens, com Deus e com os homens, e prevaleceste. Nós vamos falar como que homens podem se tornar príncipes, como Deus fez de Jacó um príncipe. Hoje na Terapia do Amor, em todos os horários, Pastor Rodrigo, o senhor estará aqui abençoando os casais, os solteiros, ensinando você, homem, se tornar um príncipe, um homem vencedor. Tem homem que ainda não é nem sapo, né? Para virar príncipe. Para chegar a sapo, precisa melhorar muito, ainda é girino, né? E tem homem que se acha rei, ele acha melhor que príncipe, ele acha que é o rei da cocada, né? Mas quem o conhece sabe melhor. Mas você que quer se tornar um príncipe segundo a boca de Deus, não segundo a boca dos homens, como o anjo falou para Jacó, você vai descobrir o segredo hoje na Terapia do Amor. Aí em Goiânia, Bispo Álvaro, a Terapia do Amor está acontecendo também na Catedral e em todas as localidades da Universal. Exatamente, Bispo, com certeza, se é sapo ou rei da cocada, se quebrar o orgulho, vai se tornar príncipe. Aqui na Avenida Goiás, 1449, aqui no centro de Goiânia, especialmente às 7h. Obrigado. E você que nos assiste em qualquer parte do Brasil, se quiser saber onde há uma Universal, basta acessar o nosso localizador de endereços pelo site universal.org/localizar. universal.org/localizar. Nós aguardamos você aqui no Templo de Salomão às 20h. E amanhã, mais um passo rumo ao Val de Jaboque. Deus abençoe. Todo homem sonha em ser um exemplo para a família e um referencial para os seus filhos. Mas e quando aquilo que se esperava se torna um pesadelo? Momentos de impulsividade que geram traumas. O arrependimento após a raiva. Uma decisão tomada em um momento errado. E mesmo tentando não assumir, a dor de perder quem mais amava. Para muitos, só resta a pergunta: ainda posso mudar o rumo da minha vida? Aprenda como ser um homem melhor, se tornar um bom exemplo e influenciar as pessoas ao seu redor. Nesta quinta-feira, às 20h, na Terapia do Amor. Palestra especial Homens como Príncipes, com Renato e Cristiane Cardoso, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.